A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Hoje nós estaremos tratando da nossa última lição da Escola Dominical, Revista dos Jovens. Esse é um projeto, ele será desenvolvido principalmente pelos professores da Escola Dominical ali na sede, da classe dos jovens, que sou eu, o evangelista Elias e o nosso diácono Naedson. Além deles, também preciso fazer menção que na sala nós temos a nossa professora Fabiane e também nos auxilia em tudo que nós precisamos a irmã Tamara. A nossa revista da escola, essa daqui, ela fala Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, e ela fala principalmente do ministério de terreno de Jesus, as suas lições, aprendizados, a redenção na cruz do Calvário. E a última lição, ela fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, essa lição ela vai ser dividida principalmente em dois tópicos. No primeiro, nós vamos falar a respeito da ressurreição e ascensão de Jesus. E no segundo, nós vamos falar sobre a segunda volta dele, relacionado principalmente ao arrebatamento da igreja. Nessa primeira parte, sobre a ressurreição e ascensão, o primeiro ponto que nós iremos tratar é sobre o primogênito entre os mortos. A ressurreição de Jesus, ela é um marco para a igreja, principalmente na nossa fé. Por quê? Dentro de toda a narrativa bíblica, nós vamos ver algumas situações em que pessoas elas foram ressuscitadas. Elas estavam mortas e elas voltaram à vida. No primeiro momento, o primeiro caso que a Bíblia descreve dessa situação é lá no Antigo Testamento, com o nosso profeta Elias, que ora em favor do filho da viúva e ele retorna da morte. Além disso, nós temos outras passagens bíblicas, uma das mais conhecidas é a respeito de Lázaro, o amigo de Jesus, que ele ressuscita. Mas qual que é a diferença? Essas pessoas, elas foram ressuscitadas, elas vieram da morte, mas elas morreram novamente, fisicamente falando. Foram pessoas que retornaram, mas passaram um tempo e novamente experimentaram da morte. Ao contrário da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele ressuscita ao terceiro dia, na realidade ele ressuscita para sempre. Ele ressuscita para nunca mais morrer. Ele vence a morte. Essa é a diferença, esse é o marco da ressurreição de Jesus Cristo. E é esse o significado principalmente para nós como igreja. Porque Jesus ele fala, assim como eu, vocês também. Essa é a nossa esperança. E aí, por isso que lá em Colossenses 1:18, Paulo ele vai tratar a respeito de Jesus como o primogênito entre os mortos. O primogênito, como nós sabemos, é aquela pessoa que tem é o primeiro. O filho primogênito é o que primeiro nasceu. Quando fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos, quer dizer o quê? Que Jesus é o primeiro que venceu a morte. Que a vida foi maior que a morte e não pôde o segurar. Ele ressuscita para sempre. Lá em Colossenses 1:18, como foi mencionado, fala assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, essa é a diferença da ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, quando ele ressuscita num corpo glorificado, num corpo incorruptível. É um corpo que não está mais sujeito à danosidade do pecado. É um corpo imortal, poderoso e celestial. É interessante que durante o período que ele passa aqui após a ressurreição, ele fala com os seus discípulos, lá em Lucas 24:39, ele fala assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me,
e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o corpo de Jesus, ele é um corpo glorificado. Esse é o segundo ponto a respeito da ressurreição do nosso Mestre. Além disso, por que é um marco tão importante para a nossa fé? A ponto de Paulo expressar isso e dizer, porque a ressurreição, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. E o que acontece? Primeiro, nós precisamos compreender o contexto em que aconteceu a morte de Jesus. Imaginem vocês o desespero dos discípulos de Jesus naquela situação, de ver exatamente o seu mestre, a quem eles tinham depositado toda a esperança, a quem eles tinham depositado a fé, os objetivos, os sonhos, havia negado uma antiga vida em prol, e de repente esse mestre ele morre. Então, o momento da morte de Jesus é também um momento de abatimento dos seus discípulos. Eles ficam amedrontados, eles não sabem o que os espera no futuro, eles não sabem o que fazer, eles estão, de certa forma, acovardados, porque falta-lhes a coragem de prosseguir. E aí, nesse contexto, a ressurreição de Jesus é um ponto crucial da nossa fé. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela dá exatamente um norte específico para a nossa fé cristã. Aquelas pessoas que estavam até então com medo, que estavam temendo, que estavam sem rumo, que não sabiam o que fazer, a partir do momento em que eles veem Jesus, a partir do momento que eles ouvem as instruções de um Jesus ressurreto, vindo dos mortos, esses homens e essas mulheres são novamente encorajados a prosseguir. Eles são cheios de esperança, eles são cheios de convicção, eles têm certeza, porque eles estão vendo, eles viram que a morte não pôde segurar, que o nosso Jesus é tão poderoso que ele venceu a morte. Imaginem vocês isso para os discípulos. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. E aí, o abatimento que antes estava sobre eles, que estavam acuados, ele sai para trazer o quê? Esperança, para trazer coragem. Lá em Lucas 24, no versículos 36 e 37, que demonstra exatamente esse temor que existia no coração deles antes da ressurreição. Fala assim: e falando ele dessas coisas, a aparição de Jesus aos 12, é o título. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Mas aí eles então começam a entender que não era um espírito, era o próprio Jesus Cristo. Então, a ressurreição, ela traz para os discípulos uma certeza, uma convicção. Eles viram, eles ouviram, eles sabem que a morte foi vencida e que o Jesus que nós cremos não é um Jesus preso num crucifixo, mas é um Jesus vivo, é um Jesus presente, é um Jesus que fala. Por isso a ressurreição é um pilar da nossa fé cristã. Aí, continuando a respeito, após a ressurreição, o que Jesus ele faz e o que ele fala? O que acontece? Jesus ele encontra pessoas. É muito interessante todas as narrativas que existem após a ressurreição. Jesus ele encontra pessoas.
A primeira pessoa que Jesus encontra é Maria Madalena. E é muito interessante que a Bíblia fala assim, ele encontra Maria Madalena, aquela a quem ele expulsou 7 demônios. Ele encontra uma mulher que totalmente desacreditada pela sociedade, mas que tinha sido restaurada pelo seu poder. Ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele encontra os discípulos. A Bíblia vai descrever que mais ou menos ele encontra uma média de umas 500 pessoas e ele passa um período de uns 40 dias entre nós. E durante esses dias e essas pessoas que encontra, é muito interessante isso, essas pessoas elas se tornam então testemunhas vivas. O que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que ela vai falar daquilo que ela viu, daquilo que ela viveu. E essas pessoas, então, elas são testemunhas nesse sentido. É um grande número de testemunhas que a Bíblia nos relata. E essas testemunhas, elas falam daquilo que elas viram. E elas viram um Jesus ressurreto. Além disso, após a ressurreição, Jesus ele comissiona os seus discípulos. Vamos abrir lá em Mateus 28, do 16 ao 20. Jesus ele comissiona os seus discípulos. O que isso significa? Jesus ele orienta diretamente, ele dá uma missão para os seus discípulos realizarem. Em Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim: E os 11 discípulos partiram a Galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, e alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, Jesus ele falou o quê? Ide, ensine, discipule, pregue para todas as pessoas. Jesus ele entrega uma missão que será a principal missão da igreja aqui na terra. Jesus ele comissiona os seus discípulos. Ele orienta o que os seus discípulos precisam fazer. Além disso, Jesus ele nos avisa sobre o derramamento do Espírito Santo. Lá em Lucas 24, 49, fala assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele avisa os discípulos a respeito do derramamento do Espírito Santo, de um revestimento de poder. Esse revestimento de poder, ele é necessário para uma atuação sobrenatural da igreja. Tem coisas que cabe a nós fazermos, mas tem coisas que não têm explicação humana, não tem uma explicação lógica. São essas coisas que cabem a Deus e que nós sejamos revestidos do seu poder para que, como instrumentos, haja uma atuação sobrenatural através das nossas vidas para alcançar outras vidas. E a ordem de Jesus é: aguardem, esperem, porque vai ter um momento em que vocês estarão realmente revestidos, preparados, inclusive para cumprir a missão que eu vos dei. Outro ponto a respeito, então, de Jesus, outro ponto não. Os três tópicos, então, com a ressurreição, Jesus ele encontra pessoas, e essas pessoas são testemunhas dele. Segundo, Jesus ele comissiona os seus discípulos, ele dá objetivos,
ele dá qual é a missão, ele entrega uma missão, a missão principal da igreja para nós. Terceiro, ele nos avisa sobre o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder que nos seria necessário para a concessão de autoridade, de ousadia, de realmente da atuação sobrenatural de Deus aqui na Terra, através da igreja. Então, nós temos a ressurreição e existe um momento em que Jesus ele vai subir, ele vai retornar aos céus, ele vai ascender aos céus. É muito bonito que antes de ascender aos céus, ele faz tudo isso e por fim ele abençoa, os abençoa. Abençoa. A bênção de Jesus é um significado de prosperidade ao trabalho da obra que seria realizada. Lucas 24:50 diz: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Nós temos a bênção de Jesus sobre as nossas vidas. Como igreja, nós temos a bênção do Senhor. E essa prosperidade, ela significa para nós levar este evangelho. Realmente é uma prosperidade da obra dele através das nossas vidas. A promessa da sua volta, em muitas passagens antes de Jesus ascender, em muitas passagens Jesus ele promete que vai voltar para nós. E é muito bonito que enquanto Jesus ele ascende, ele vai aos céus. A Bíblia descreve que 2 varões, eles declaram exatamente isso para aqueles que observam a ascensão de Jesus. Eles falam, lá em Atos 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu os viste ir. Amém? Olha que coisa mais linda. O nosso Senhor, Ele vem. Para nos buscar, Ele vem. Essa é o primeiro ponto da nossa aula. O segundo ponto da nossa aula, nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. Nós não entraremos profundamente em escatologia, eu creio que nós teremos outras oportunidades, outras aulas, quem sabe um maquete para tratar de todos os desdobramentos a respeito, né, desse estudo que é tão interessante, escatologia. Mas a nossa lição ela vai falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, relacionando a respeito ao arrebatamento da igreja. Amém? A segunda vinda do Senhor Jesus, primeira coisa que nós temos que saber é que a segunda vinda do Senhor Jesus, ela é marcada em 2 etapas. A primeira etapa é a que nós trataremos hoje, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. E a segunda etapa será o fim da grande tribulação, quando Jesus ele vem a todo olho visível, certo? A segunda etapa nós não falaremos a respeito da primeira etapa do arrebatamento da igreja. Tem alguns versículos que nós leremos a respeito, em 1 Tessalonicenses, também em Hebreus. Vamos lá.
A segunda vinda de Jesus Cristo será em 2 etapas. Hebreus 9, 28 fala assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós acreditamos, nós cremos no arrebatamento da igreja. E essa passagem, principalmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai tratar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17, achei. Primeiro, alguns pontos a respeito desse arrebatamento da igreja. Ela vai ser um evento invisível aos olhos do mundo. Será um momento em que o mundo ele não entenderá, inclusive, o que aconteceu, que sumiu um determinado povo. Até uma das razões assim de uma grande instauração de algumas indagações no mundo, né, de algumas preocupações, de algumas teorias, porque as pessoas elas não verão o que aconteceu. Quem vai participar desse evento é exclusivamente os salvos no Senhor. Quem será arrebatado? O arrebatamento ela é para a igreja universal. A igreja sem uma denominação específica. A igreja salva em Jesus Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos. Os salvos no Antigo Testamento, eles também ressuscitarão. Lembra do corpo glorificado que nós mencionamos aqui a respeito de Jesus Cristo? Será o nosso corpo glorificado também. E aí, em Hebreus 11, 13, inclusive, fala assim: todos estes, fala a respeito dos... Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, fala a respeito dos heróis do Antigo Testamento. E em Hebreus 11, 13 fala assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que coisa linda! Foram homens e mulheres que não viram Jesus, eles não viram o cumprimento, eles não estavam no que a Bíblia fala da plenitude dos tempos, não era o tempo deles, eles viveram antes. Mas a fé deles alcança Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário é um sacrifício que ele não vale apenas para as pessoas que nasceram dali para frente. Não, é um sacrifício que os efeitos da salvação, eles também retroagem, eles também voltam a todos aqueles que morreram, mas morreram na fé, morreram na esperança. Apesar de não terem vivido, de não terem conhecido, eles morreram e depositaram sua fé em Deus, e a sua fé bem guardada em Deus é recompensada. Eles não viram, mas eles vão usufruir dos benefícios da redenção alcançada na cruz por Jesus Cristo. Então, a Igreja Universal, os salvos, são salvos de todos os tempos, são salvos de todas as nações, são todos aqueles, antes de Jesus e depois de Jesus, mas todos aqueles que creram, que depositaram a sua fé. Amém? Então, a igreja, ela é a igreja universal. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim, e é interessante, fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Aqueles que já não estão mais conosco, eles ressuscitarão para Cristo, em corpos
perfeitos, glorificados. Não sabemos como que vai acontecer, mas o mar devolverá os seus corpos, a terra devolverá os seus corpos, o fogo as suas cinzas. Nós não temos a compreensão, porque é realmente algo sobrenatural, é algo de Deus, mas eles devolverão, e esses corpos serão corpos glorificados, não mais corruptíveis pelo pecado, mas corpos incorruptíveis. E aí, no segundo ponto, nós, amém, o que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Então, haverá o evento da transformação, da glorificação dos nossos corpos. E aí é interessante que primeiro os mortos, segundo os vivos, aí todos se reúnem, olha só, todos se reúnem nas nuvens e todos juntos encontrarão com Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! Nós encontraremos com o Senhor nos ares. A partir daí, irmãos, são outras aulas para a gente abordar, mas nós sabemos que nós teremos o tribunal de Cristo, que é o quê? É um evento para galardoar as nossas obras, certo? A salvação, ela é pela fé, exclusivamente pela fé. E as obras são para galardão. No tribunal de Cristo, será referente a atribuir a cada um de nós o galardão conforme as nossas obras. Será um evento exclusivamente para os salvos. E após isso, nós entraremos nas bodas do Cordeiro, na celebração plena da nossa alegria, da nossa vida com o nosso Mestre. E aí, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, fala em algumas, vai abordar de principalmente duas coisas que nós precisamos ficar atentos a respeito. Primeiro, a Bíblia nos fala sobre sinais. O que são sinais? É indicação, é alerta a respeito de um tempo que está próximo. Então, a Bíblia ela nos indica em várias passagens quais são os sinais que seriam anteriores à segunda vinda. E esses sinais, ele serve para o nosso conserto individual, mas ele também nos serve como combustível para cada vez mais pregar para outras pessoas e ensinar outras pessoas a respeito de Jesus Cristo, a respeito daquela missão que nós recebemos. Lembra? Jesus Cristo, quando ressurreto, nos entregou uma missão e mais do que nunca nós precisamos cumprir esta missão. Então, os sinais, ele nos indica sobre o tempo, o quão próximo o tempo está. Em Marcos 13, 28 e 29, fala assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que está perto, às portas. A nossa lição ela não vai abranger a respeito de todos os sinais, mas nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que nós estamos vivendo cada vez mais de uma forma tão nítida. A mensagem para a igreja é: Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Essa é a mensagem. E o que nós temos feito, o que nós temos nos preparado, o que nós temos preparado para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, para aqueles que nós desejamos que esteja no céu com a gente. É tempo, jovens. É tempo de saber que Jesus está voltando e que nós precisamos fazer, que nós precisamos crer, que nós precisamos verdadeiramente nos consertar, porque a oportunidade ela ainda está aberta, a oportunidade nos é concedida de uma forma tão amorosa, tão maravilhosa.
não desperdiçamos. Nós precisamos entender, compreender, ver. A Bíblia fala isso, os sinais é para você ver e entender. Não é para você ver e ficar com medo. Não é para você ver e duvidar. Não, é para você ver, entender, compreender e crer que está chegando, Jesus está voltando. Além disso, a Bíblia ela nos descreve que o arrebatamento da igreja, apesar de nós termos os sinais que nos mostram que o tempo está perto, nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Então, o arrebatamento da igreja é um evento abrupto. De uma hora para outra vai acontecer e as pessoas elas não terão a oportunidade aconteceu, então não vai dar esse tempo. É isso que significa o abrupto, o arrebatamento como um evento abrupto. Não vai dar tempo, quando acontecer, aconteceu. É rápido assim. Você precisa estar preparado antes. Não adianta você querer estar preparado depois. Não adianta. Em Mateus 24, 42 a 44, fala assim: vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, nós precisamos estar preparados antes. Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra? Todas esperavam pelo noivo. Todas aguardavam. Mas apenas metade delas, apenas 5, estavam realmente preparadas. Não é só você aguardar. Não é só você saber que ele vem. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para a sua vinda. Amém? E o último ponto da nossa lição, nós falamos sobre a ressurreição e ascensão, sobre o arrebatamento da igreja. E o seu último ponto da nossa lição, ele fala da vida eterna com Cristo. E fala assim: nós somos salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. O que nos motiva, na realidade, a esperança, lembra? Nós falamos dos discípulos que estavam acovardados, mas com a ressurreição de Cristo eles se enchem de esperança. A esperança deles não era, não vou morrer. Não, a esperança deles é, eu vou viver. Vocês entendem? Eu vou viver com Cristo. O medo deles não era, eles não pensavam no pior, eles pensavam no melhor. Eles estavam por amor. A nossa fé e a nossa esperança, ela precisa ser motivada pelo amor a Deus. Nós precisamos temê-lo, sim. Nós não podemos excluir isso. Nós precisamos temer, nós precisamos saber assim que como o céu é real, o inferno também é real. Nós precisamos saber, mas o que nos motiva não é o medo. O que nos motiva, o que motiva a igreja não é o medo. Nunca será um medo. O que motiva a igreja é o amor, a fé e a esperança. É isso o que deve motivar a igreja. E aí nós estaremos eternamente, numa celebração com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Romanos 8:18. Deixa eu abrir aqui. O pecado, ele não terá mais nenhum domínio sobre nós. Nós não estaremos mais presos e sujeitos à corrupção do nosso corpo, da nossa mente, de nada. Nós estaremos livres da dor, nós estaremos
consolados pelo Senhor, nós estaremos, imagina, vocês sabem a alegria que é quando nós estamos reunidos como igreja e conseguimos compartilhar de um momento especial, marcante, de uma noite maravilhosa, de conjadema, de ver o sobrenatural de Deus. Imagina essa sensação para sempre. Imagina você. Romanos 8,18 fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a sua esperança? Essa é a minha esperança? Essa é a esperança de nós jovens. Essa é a esperança da igreja em Mauá, da igreja em qualquer lugar deste mundo, onde estiver uma pessoa realmente fiel, crente, que aceitou Jesus como Salvador. Essa é a esperança da igreja. Amém? E assim nós encerramos a nossa lição da escola dominical. Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. A partir da próxima semana nós iniciaremos uma nova lição. Estejam atentos. Que Deus em tudo nos abençoe. Que seja uma semana realmente debaixo da graça. Que nós possamos senti-lo sempre. Que a presença dele seja constante em nossa vida. E nós possamos ser sempre gratos. Que nesse dia o nosso coração novamente se encha dessa esperança, porque a Bíblia fala, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E essa é a nossa maior esperança. Um dia nós estaremos juntamente com Ele. E o corpo glorificado dele também será o nosso corpo glorificado. Que Deus os abençoe. Amém.